Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi um convite bastante inesperado para mim. Eu, inclusive, recusei assim de saída. Só que depois, pensando com os meus botões, pesando os prós e contras, confesso que me dei conta de que podia ser uma boa. O fato é que a Vera, minha colega de trabalho, colocou na cabeça que ia sair da casa dos pais para morar sozinha. Porque eles andavam, sabe, pegando demais no pé dela. Aí me propôs morar junto com ela para a gente dividir as despesas. Lembro dela falando: eu já tenho até uma casa em vista, viu, Marina? Inclusive, fica aqui bem pertinho da firma. Quer dar uma passadinha lá comigo? Dá uma olhada? Eu já conhecia a Vera há muito tempo. Éramos amigas. Mas, repito, assim, na hora, recusei porque, não sei, não tinha nem pensado no assunto. E não estava nos meus planos sair da casa dos meus pais, ficar gastando dinheiro com coisa que, pelo menos naquele momento, para mim não tinha necessidade. Segundo ela, essa casa que ela tinha visto tinha 2 quartos, já estava mobiliada, ou seja, não teríamos de comprar nada. O valor do aluguel também não era exorbitante, assim, exagerado. Só que mesmo assim, na hora, quando ela veio conversar comigo, não fiquei interessado. Depois, no entanto, pensando melhor enfim, comecei a me imaginar ali, sabe, batendo as asas da casa dos meus pais, cuidando da minha própria vida. Aquilo começou a me tentar, digamos assim, né? Essa ideia meio que começou assim a me deslumbrar. Imagina, conquistar tão sonhada liberdade. Na época, lembro que eu estava com 24 anos e não tinha namorado. O fato é que pensei e já no dia seguinte, assim que encontrei a Vera na firma, perguntei se o convite estava de pé. Ela naturalmente falou que sim. Só que tinha um porém. E quando ela me contou que porém era esse, confesso que voltei a ficar desanimado. Como você falou que não estava muito afim, eu acabei chamando a Daiane. Ela vai me dar a resposta hoje. Aí caso ela resolva dividir o aluguel comigo, e caso você também ainda queira, a gente vai ter que ver como é que fica, né, a questão dos quartos. Porque, como eu te falei, só tem 2 quartos. Puxa vida, velho. Bom, culpa minha, né, que não aceitei ontem. Bom, nesse caso, deixa quieto então, tá? Vão vocês duas. Pra falar a verdade, eu ainda nem tinha decidido nada mesmo. Largue mão, boba. Claro que você tinha decidido. Não tivesse, não vinha falar comigo. Se você também quiser, cabe muito bem nós 3 lá. E o melhor de tudo é que vai ficar mais em conta, dividindo as despesas por 3, já pensou? O fato é que fui amadurecendo a ideia, né? E me deslumbrando cada vez mais com aquela sonhada liberdade, imaginando como seria a minha vida se tudo desse certo. No fim, a Daiane acabou desistindo e eu, então, me decidi a ir morar com a minha amiga. Só que, naturalmente, não foi assim uma coisa tão simples. Em casa, por exemplo, foi em pé de guerra. Meus pais ficaram implicando, não queriam que eu me mudasse. Acredite quem quiser. Mas teve gente da nossa família que se meteu. Parentes. Alguns insinuaram que eu e a Vera tínhamos alguma coisa entre nós. Olha, vê só se tem cabimento. Só que não tinha nada a ver. Éramos só amigas, né? Enfim, eu cheguei a rir quando tocaram nesse assunto. Olha, é para se ver a cabeça vazia de determinadas pessoas. Bom, resumindo, acabamos nos mudando e depois de instaladas, eu e a Vera resolvemos fazer um social para estrearmos a nossa nova casa. A ideia era chamarmos apenas o pessoal ali da empresa. Alguns outros amigos, assim, mais chegados, mas nenhum parente. A casa tinha uma churrasqueira na parte dos fundos. E deixamos tudo combinado para acontecer naquele sábado.
Pensei que, aliás, pensamos juntos, né? Em bancarmos a carne do churrasco, a comida. E os convidados levariam as bebidas. E olha, saiu melhor do que a encomenda. A gente se divertiu tanto. Alguns, inclusive, acabaram dormindo ali mesmo. Foram se amontoando no sofá, nas camas. E no dia seguinte, ainda aproveitamos as sobras para fazer alguma coisa para o almoço. Um desses colegas que chegaram a dormir ali na casa foi o Luiz. Estranho, porque a gente já se conhecia há uns 2 anos ali na empresa, mas nunca fomos assim muito próximos. E já na noite anterior, durante o churrasco, ele ficou perto de mim um tempão. Conversamos muito e descobrimos, e antes não era possível, né, descobrir isso, porque a gente nem conversava, mas acabamos descobrindo que tínhamos muitas coisas em comum. E como ele acabou dormindo ali, tomamos café da manhã juntos. Depois ele, inclusive, ajudou a limpar a bagunça, ficou também pro almoço, enfim, sabe, não vou negar, essa nossa aproximação mexeu um pouco comigo, inclusive um pouco antes de ele se despedir para ir embora. Acabamos trocando até um beijo. O clima ficou favorável, aí ele tomou a iniciativa e eu não recusei. Na verdade, ele queria mais do que simplesmente beijos, mas eu, naturalmente, que me controlei. Pedi que ele fosse devagar. Mesmo assim, deu para sentir que tínhamos uma química um com o outro. Aliás, a minha amiga também acabou ficando com um colega nosso, o Cláudio. Só que eles acabaram indo até o fim. Se trancaram lá no quarto. Bom, acho que não preciso nem dizer o que deve ter acontecido. Apesar de não chegarmos nesse ponto, deu para sentir que ficou aquele gostinho de quero mais entre mim e o Luiz. Na segunda-feira, por exemplo, quando nos encontramos ali na empresa, rolou aquela troca de olhares assim, intensa. Ele veio até mim, me cumprimentou com um beijo no rosto, perguntou como eu estava, se tinha dormido bem. Olha, que coisa até certo ponto estranha, porque eu nunca imaginei que fosse acabar me envolvendo com um colega de trabalho, sabe? E muito menos um cara que, repito, nos 2 anos que convivemos ali na firma, a gente nunca tinha trocado mais do que um bom dia. Oi, tudo bem? Nunca. Mas veja só, acabamos marcando de conversar depois do trabalho e nos beijamos de novo. E ao longo daquela semana, ficamos juntos todos os dias. Até que na sexta-feira, fizemos o serviço completo, digamos assim. Eu também não consegui me controlar. Aí fomos lá para casa, nos trancamos no quarto, como tinha acontecido aquele dia com a minha amiga, né? Minha amiga que não quis esperar muito, né? E já fez o serviço completo naquele dia mesmo. Eu, por ser assim, sei lá, eu sempre fui meio tímida, meio recatada nesse tipo de coisa, resolvi controlar. Mas chegou naquela sexta-feira e aí realmente não teve como. Fomos para nossa casa, para minha casa, e aí acabou acontecendo tudo. Na verdade, ele passou a noite toda ali comigo. E olha, uma coisa eu preciso falar. Ele era um cara assim, como que eu vou dizer? Um cara assim muito atencioso na cama. Acho que nunca tinha me sentido assim, tão feminina, né, nos braços de alguém. Isso naturalmente que mexeu comigo. Mexe com qualquer mulher. Tanto que não ficamos só naquela primeira vez. Começamos a ficar juntos direto. O fato é que ele despertou mais do que simplesmente desejo físico. Um dia a Vera, inclusive, veio me perguntar: escuta, Marina, e esse teu lance aí com o Luiz é pra valer ou vocês estão só se divertindo? Eu vi que ele passou a noite aí com você de novo. Então, a gente ainda não conversou assim muito claramente sobre isso, mas sei não, viu, amiga? Se bem eu me conheço, acho que estou começando a me apaixonar.
Ele é tudo de bom. Sério? Bom, pelo jeito então vale a pena investir em alguma coisa assim, mas tô achando que sim. Quer dizer, vamos ver, né? A gente tá só no começo, se conhecendo melhor. Aliás, e você com o Cláudio? Entre nós não tem nada sério, não. Nenhum de nós quer se prender a ninguém. Aliás, você sabe muito bem que eu sou do tipo que pega, mas não se apega, né? E aquilo era verdade mesmo. Eu nunca tinha visto essa minha amiga namorando sério com alguém. E olha que eu já a conhecia há muitos anos. A gente já se conhecia tão bem que éramos realmente muito amigas, quase irmãs. Já nos conhecíamos antes mesmo de ela começar a trabalhar ali na empresa. Foi ela, aliás, que me indicou para o novo chefe. Enfim, depois de um tempo, o nosso relacionamento, meu e do Luiz, a gente conversou, né? E decidimos levar mais a sério. Para minha alegria, ele me pediu em namoro. E eu, naturalmente, aceitei. Até porque naquelas alturas, já não tinha mais dúvida de que estava gostando dele para valer. Volta e meia, a gente marcava de sair os 4 para nos divertir. Eu e o Luiz, a Vera e o Cláudio. Apesar de ele não ter esse um namoro propriamente dito, né? E ela, inclusive, saía com outros. E ele também devia sair. Mas, apesar disso, era um cara bacana, né? E ela também sabia que não era a única na vida dele. E ninguém falava nada. Não havia cobrança entre eles. Aliás, por causa disso, eu não gostava muito quando o Luiz saía para tomar uma cerveja só com o Cláudio. Pelo fato de o Cláudio ser solteiro também, né? Descompromissado. Às vezes, em vez de sairmos, a gente pedia uma pizza, né? Um vinho, e ficávamos ali os 4 em casa, conversando, escutando música. Olha, eu nunca imaginei que a minha vida fosse mudar tanto depois que decidi morar com a minha amiga. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Principalmente por causa do Luiz. Eu estava gostando dele mesmo, para valer. Ao longo dos meses, fizemos outros churrascos ali em casa. A gente chamava a galera, ou então fazíamos um jantar apenas para as famílias. Era tudo tão gostoso, sabe? Foi uma fase, assim, muito boa da minha vida. Vez ou outra, eu acabava dormindo lá na casa dos meus pais, né? Para matar a saudade. Batia aquela saudade do colinho da minha mãe. Eu ia até a casa dela e acabava passando a noite lá mesmo. Ainda bem que o Luiz entendia. Não era de reclamar quando eu fazia isso. Se bem que era só de vez em quando. Até que um sábado, eu fui conversar um pouco com a minha mãe. Até avisei o Luiz. Falei que iria dormir lá mesmo. Só que na última hora, não sei o que deu na minha cabeça, acabei mudando de ideia. Liguei para ele me buscar de carro, mas o celular do Luiz só dava desligado. Até estranhei. Cheguei a pensar que ele pudesse estar aprontando na rua. Se bem que ele vivia esquecendo de botar o aparelho para carregar, de modo que não devia ter nada demais. Ele sempre foi assim, meio desligado em relação a essas coisas. O que eu fiz? Acabei indo para casa de ônibus mesmo. No caminho, liguei um monte para ele, para ver se ele queria dar uma passadinha lá em casa, para a gente se ver, mas continuou dando só fora de área ou desligado. Fazer o quê? O jeito era chegar, deitar e dormir. Só que, assim que cheguei em casa, me deparei com o carro dele estacionado ali no quintal. Achei a coisa mais estranha do mundo. Aliás, não só o dele, mas o do Cláudio também estava ali. E como as luzes da casa estavam acesas, logo imaginei que estivessem todos ali bebendo, conversando, que o Luiz, inclusive, estivesse ali me esperando. Já fiquei até mais feliz quando vi o carro dele. Ele devia ter imaginado que eu não iria dormir na casa da minha mãe. E, sei lá, resolvi de ficar ali, me esperando. Enfim, eu fui entrando. Já passava das 11 horas da noite.
De todo mundo, o que importava era que a gente ia dormir abraçadinho, uma hora ou outra. Só que não escutei nenhum barulho ali na sala, embora a luz estivesse acesa e não tivesse ninguém ali conversando, como eu imaginei. Somente depois que abri a porta e que entrei, foi que eu escutei assim um ruído esquisito vindo do corredor. E olha, não vou negar, eu gelei, porque era um barulho muito sugestivo, assim, de aquele ruído característico. Sabe, coisas meio que sussurradas, assim, cama se mexendo. Ué. Pensei comigo mesma, o coração já na mão. O que está acontecendo? Cadê o Luiz? Cadê todo mundo? Meu corpo todo amoleceu de repente, porque o barulho vinha exatamente do quarto da Vera, e não era preciso ser muito esperta para imaginar o que devia estar acontecendo ali naquele quarto. Fui caminhando pelo corredor, me segurando na parede, de tão tonta que eu estava, com medo até de cair, até que cheguei diante da porta. Estava fechada. Peguei no trinco e, tremendo dos pés à cabeça, escancarei aquela porta. E a cena com a qual me deparei, nunca mais vou conseguir apagar da minha memória, ainda que eu viva 100 anos. Estavam os três ali naquela cama, completamente nus, roupas espalhadas por todo lado, latinhas de cerveja, embalagens de camisinha, juro. Pensei que fosse me dar um troço quando entrei por aquela porta e dei de cara com a Vera, o Cláudio e o meu namorado, os três em cima da cama, na maior bagacerice. Olha, eu fiquei tão chocado que tentei balbuciar umas palavras, mas a voz não saiu, ficou presa na garganta. E quando me viram ali diante da cama, eles naturalmente ficaram assustados. Se afastaram, assim como a Vera. Ela foi a primeira, sabe, a puxar o lençol para se cobrir, como se adiantasse alguma coisa. O Cláudio ficou parado, impassível, olhando para mim com aquela cara de pateta, enquanto o Luiz foi juntando a cueca que estava no chão e tratando de se vestir. Não sei por que tão rápido. Agora, depois que eu tinha visto tudo, qual era a pressa? Sabe quando você vê, mas mesmo vendo com os teus olhos, você não acredita? Eu jamais podia imaginar que a minha amiga fosse se prestar a um papel tão ridículo, ir para a cama com os dois ao mesmo tempo. E quando digo ao mesmo tempo, não é força de expressão. Fiquei chocada. Comecei a tremer, a chorar. E quando finalmente minha voz saiu, só consegui falar aquilo. Que é isso, Luiz? Como que você teve coragem? E você, Vera? Foi a situação mais bizarra, chocante e decepcionante que eu já presenciei. Se o carro do meu namorado não tivesse parado ali no terreno, eu com toda certeza não teria aberto aquela porta. Ia pensar que a Vera estivesse ali com o Cláudio ou com outro cara qualquer. Acabei indo até meu quarto e caí na cama aos prantos. O vadio logo chegou tentando explicar. Como se tivesse que explicar alguma coisa, né? Só que não quis ouvir nada. O que eu já tinha visto era o suficiente. A única coisa que eu falei foi aquilo. Não quero ouvir explicação nenhuma. E o seu safado? A única coisa que eu quero é que você vá embora. Suma da minha frente e nunca mais apareça.
Ele pediu perdão, chegou a se ajoelhar diante de mim. Botou a culpa nas costas da Vera. Só que convenhamos. O que eu queria que ele... Sabe, além de tudo que eu já tinha visto, sabe, ele ainda queria botar a culpa na Vera. É claro que a Vera tinha culpa. Era também uma amiga da onça. Mas não era só culpa dela, não. O que ele estava fazendo ali? Mesmo sabendo que eu iria passar a noite lá na casa da minha mãe? A Vera, com toda certeza, não o obrigou a ir até o quarto. Ou será que os dois algemaram ele para... Não, isso não aconteceu. Ninguém é bobo. Depois que eles se foram, a Vera apareceu ali na porta do quarto com aquela cara de pessoa que, sabe, não tem o que falar, até porque falar o quê? Mas mesmo assim aparece para pedir desculpa, né? Não tinha explicação. Nada do que ela pudesse me dizer iria apaziguar a situação. Olha, eu quase voei no pescoço dessa mulher, que até então considerava minha amiga. Se ela não tivesse saído do meu quarto, me deixado ali sozinha, acho que seria capaz de esganá-la. Claro que acabei voltando para a casa dos meus pais naquela noite mesmo. Já era tarde. Mais de 1h da manhã. Mas eu já não tinha estômago para respirar o mesmo ar que aquela bandida. Nem mais por uma noite. Peguei algumas mudas de roupa, algumas coisas, chamei um carro de aplicativo e fui para minha casa. Aquela que era, sim, apesar de eu ter saído de lá, a minha casa de verdade. Onde moravam pessoas que me amavam de verdade e que nunca me trairiam. Ninguém entendeu nada quando me viram chegando. E de que jeito queriam entender? Principalmente aquela hora, né? Madrugada, quase 1h30. Mas eu achei melhor não contar o que tinha acontecido. Falei apenas que estava voltando para casa. Claro que meus pais não são bobos, né? Eles perceberam que algo muito sério tinha acontecido, até pelo horário em que cheguei em casa. Foi o fim do meu namoro e também o fim da minha amizade. Me afastei completamente dos três. Eles que continuassem lá, com aquela safadeza, se assim achassem melhor. Da minha parte, nunca mais olhei na cara deles. Nunca respondi sequer um bom dia. É claro que eu sofri. Aliás, ainda sofro. Porque eu considerava a Vera minha amiga, repito. Sabe, para mim, naqueles últimos tempos, ela tinha se tornado a irmã que eu nunca tive. Já o Luiz foi a maior decepção da minha vida. Os dois foram a minha decepção. Porque eu podia esperar isso de qualquer um, menos deles. Minha amiga, minha irmã e meu namorado. Ela trocou a nossa amizade e ele trocou o nosso amor por um momento de sacanagem. Não vou dizer nem momento de prazer, porque aquilo é sacanagem, não tem outra palavra. Né? Aquilo é sem vergonhice. Pelo menos para mim. Eles que continuem lá com o prazer a três. Né? Isso foi o que mais me enojou, na verdade. Sabe? Os três. E nada me tira da cabeça que aquela nem foi a primeira vez. Acabei, inclusive, saindo da empresa pouco tempo depois. Não tive estrutura para continuar tendo de conviver com aqueles três. Foi demais para minha cabeça. Me afastei, só que é aquela coisa, né? Não consegui esquecer o que me fizeram. Para tirar da cabeça é muito mais difícil do que simplesmente sair do emprego ou mudar de casa. É difícil. É tão difícil que eu não sei se um dia vou conseguir isso assim completamente. Tirar aquela cena que às vezes, mesmo não querendo, se repete na minha memória. A punhalada foi forte demais. Por isso que a ferida continua aberta, doendo, latejando, sangrando, me fazendo agonizar em vida.